Uma aula em um caso. Esse é o nosso novo quadro, onde vamos discutir casos específicos de diversas situações da endodontia em seus pormenores, a tomada de decisão de cada um deles, o prognóstico. Hoje iniciaremos com o quadro de apsificação, o tratamento de dente com risogênese incompleta. O tratamento do dente com risogênese incompleta decorre muitas vezes de uma necrose pulpar proveniente de uma lesão de cárie ou de um trauma, principalmente, quando esse dente ainda está no processo de formação radicular, essa polpa necrosa e com isso a formação radicular é incompleta pela questão de necrose e muitas vezes do aparecimento de uma lesão periapical. Então hoje nós temos um caso de um premolar com risogênese incompleta, como vocês podem observar, uma extensa lesão periapical que envolve a toda a face mesial desse dente, decorrente de uma lesão de cárie. Esses dentes com ápice aberto apresentam um grande desafio técnico, porque uma vez que eu não tenho fechamento apical, eu não consigo uma parada apical e eu não consigo muitas vezes obturar esse dente adequadamente com as técnicas convencionais. Caso eu opte por obturar desse jeito que está, a tendência do material obturador extravasar e eu não tenho um adequado selamento e ter uma falha do meu tratamento, ter um insucesso. Então essa é uma das grandes dificuldades. Associada a isso, eu tenho uma limitação do caso em si, porque eu tenho um dente com um menor comprimento de raiz e uma fina espessura de dentina. Então, nesses casos, quando eu opto por realizar um tratamento endodôntico, eu tenho que tomar muito cuidado para não desgastar ainda mais essa dentina, ainda mais essa raiz que já está fragilizada. Ok? E associado a isso, esse dente é um dente naturalmente mais frágil, pelo menor comprimento e menor espessura de raiz. Então, tratar um dente com risogênese incompleta é extremamente complexo por esses aspectos relacionados. Além disso, é um caso onde muitas vezes o paciente acometido é ainda muito jovem, é uma criança ou um adolescente, na faixa de 8 a 14, 15 anos. E eu tenho um dente naturalmente mais frágil, eu tenho que tratar e tentar manter esse dente o máximo possível na boca. E tomar a decisão do melhor tratamento é a grande dificuldade nesses casos. Quais são os tratamentos possíveis para um dente com risogênese incompleta? Então eu tenho apsificação com hidróxido de cálcio, barreiras artificiais com MTA, os plugs apicais com MTA e a revascularização. Então, quando eu penso na apsificação com hidróxido de cálcio, eu tenho a possibilidade de realizar trocas de hidróxido de cálcio periodicamente, por um período de 2 meses a 2 anos, 3 meses, esse período é variável. A troca de hidróxido de cálcio consiste basicamente em tentar induzir uma barreira apical mineralizada, possibilitando o fechamento desse ápice, para que assim eu consiga obturar. A apsificação com hidróxido de cálcio dá certo? Sim. A taxa de sucesso beira 90%, ou seja, é um tratamento que dá muito certo. Mas a gente tem um pequeno problema, e isso foi relatado no trabalho do Kivek em 92, salvo engano. Ele fala que a taxa de sucesso é extremamente grande, mas quando acompanha esse dente por um longo período, é um dente que apresenta uma grande quantidade de falhas no futuro. É um dente que tende a fraturar, que tende a tricar, e o paciente acaba perdendo. Então, quanto menor o grau de formação radicular, mais susceptível à falha. Ele mostra níveis de falha até de 80%, quando tem um terço da raiz formada. Chegando a 15, 20% quando eu tenho todo o comprimento de raiz formado e o dente com o ápice aberto ainda. Então, assim, o índice de falha depois, restauradores principalmente, é muito alto. E isso é explicado no futuro pelo Andreassen. O Andreassen faz um estudo onde ele avalia a resistência à fratura de dentes com medicação à base de hidróxido de cálcio. E ele observa que após 60 dias eu tenho uma redução significativa na resistência à fratura desse dente. E essa resistência à fratura reduz a quase 50% depois de 1 ano e meio, mais ou menos. Então é algo extremamente preocupante. Por que isso acontece? Quando eu faço trocas de hidróxido de cálcio, eu tenho uma alteração nos padrões de fibras colágenas.
Trabalhos de 2005 para cá mostram isso. Com essa alteração de fibras colágenas, eu tenho uma dentina basicamente com maior conteúdo mineral ou um conteúdo alterado, com baixo modo de elasticidade e mais frágil, mais friável. Então, a apsicação com hidróxido de cálcio tem uma alta taxa de sucesso, sim, mas ela promove uma alteração, né, dentinária que pode levar a uma fratura desse dente no futuro. Então, eu já tenho um dente com a menor comprimento de raiz, menor espessura de dentina, e eu uso uma medicação por um longo período de tempo que altera essa dentina e torna ela ainda mais frágil. Então, assim, a apsicação com hidróxido de cálcio hoje eu vejo como um tratamento bem viável, ok? Pelo esse risco. E como eu penso em manter esse dente o máximo possível, o hidróxido de cálcio não é um tratamento hoje tão considerado nesses casos, tá bom? Então, associado a isso, veio depois a confecção de barreiras artificiais com MTA e atualmente com cimentos cerâmicos, os tampões apicais com MTA. O tampão apical com MTA era interessante porque eu não precisava fazer trocas de hidróxido de cálcio por longos períodos de tempo, então eu não alterava a dentina. Eu conseguia fazer um tampão apical de 3 a 5 milímetros com MTA e em seguida obturar esse dente. Então eu gasto um tempo menor, esse paciente não fica tão preso, não desgasta tanto. Eu não altero a dentina, mas por outro lado eu não ganho espessura e comprimento de raiz. Daí surgiu então depois ali, próximo aos anos 2006, 2010, os trabalhos relacionados à endodontia regenerativa, a revascularização. A revascularização hoje é o tratamento de escolha para dente com ápice aberto, onde eu preciso principalmente ganhar espessura e comprimento de raiz. A revascularização consegue ganho de raiz e muitas vezes esse dente volta à vitalidade e eu não faço troca de hidróxido de cálcio por um longo período de tempo. Então, aquele grande problema lá do dente com ápice aberto, que é a baixa extensão e espessura radicular, ele pode ser contornado agora com a revascularização. Então, a revascularização é o tratamento de escolha para esses casos, ok? Então, nesse caso em específico, quando esse paciente chegou até mim, confesso para vocês que o tratamento que eu pensei a princípio era uma revascularização desse dente, para conseguir ganhar principalmente espessura de dentina, para que esse paciente de 12 anos tivesse e tenha esse dente o máximo possível. Diante disso, o que foi feito? O que eu faço no procedimento de revascularização? Na revascularização, eu abro esse dente, apenas irrigo esse canal radicular, ativo solução irrigante, se for o caso, se você tiver algum dispositivo. Nesse caso, eu fiz somente a abertura sob isolamento absoluto, irriguei copiosamente esse canal radicular, ativei a solução irrigante com o EasyClean e PUI, irrigação ultrassônica passiva, e fiz a colocação de pasta de hidróxido de cálcio. A colocação de pasta de hidróxido de cálcio aqui tem a finalidade, basicamente, de promover uma descontaminação desse canal radicular para que os sinais e sintomas de infecção tenham uma redução. Esse paciente, quando chegou, ele tinha edema na região do dente 35 e tinha dor, a percussão e palpação e relatava dor espontânea. Então, quando eu irrigo esse canal radicular, que eu elimino todo o material contaminado e deixo uma pasta de hidróxido de cálcio, eu quero eliminar o máximo possível de micro-organismos e dar a condição do organismo do paciente começar a reparar. Como é um dente com ápice aberto, normalmente a gente consegue isso de maneira muito fácil, em uma primeira ou uma segunda troca de hidróxido de cálcio, tá bom? É interessante que esse hidróxido de cálcio, que é trocado a princípio, que ele seja um veículo aquoso ou no máximo viscoso. Nesse caso em específico, eu usei um ultracal. O ultracal é interessante, que vocês vão ver na imagem, que ele é radiopaco. Eu consigo observar que o canal foi totalmente preenchido. Se você não tiver o ultracal, você pode adicionar a sua mistura, a sua pasta de hidróxido de cálcio, o óxido de zinco. Isso vai dar radiopacidade para o seu hidróxido de cálcio, para você conseguir observar radiograficamente que você preencheu completamente o canal radicular. Isso é um passo fundamental.
dentro de qualquer técnica. Uma vez que eu preenchi completamente esse canal radicular com hidroxicálcio, eu fiz o agendamento desse paciente para um período de 3 semanas. Com 3 semanas, eu esperava que esse paciente retornasse sem dor, sem edema, sem fístula, totalmente assintomático, para que assim eu pudesse realizar o procedimento de revascularização. Vale a pena frisar que nesse caso eu usei a pasta de hidroxicálcio, mas também pode ser utilizada a pasta triantibiótica, ou pasta antibiótica tripla, composta por ciprofloxacina, minoxiclina e metronidazol. Mas começaram a observar que havia depois do tratamento um manchamento da coroa do dente. E depois, por um trabalho publicado no JOI, descobriram que essa alteração de cor estava relacionada à minoxiclina, que é da família da tetraciclina. Era algo relativamente esperado. Então hoje, essa pasta triantibiótica, caso você queira usar, você vai fazer manipulação de proporções iguais da ciprofloxacina, do metronidazol e clindamicina, tá bom? E aí você vai conseguir uma adequada descontaminação do sistema de canais articulares, ok? Então depois que a gente faz a introdução da pasta hidroxicálcio ou da pasta triantibiótica, eu espero uma redução dos sinais e sintomas. Se isso não acontece no primeiro retorno do paciente, você faz uma nova troca e faz ali de 2 a 3 trocas. E eu queria, nesse caso, que esse paciente, depois de 3 semanas, voltasse totalmente assintomático para realizar o tratamento de revascularização. Mas, infelizmente, esse paciente ele desapareceu completamente. Eu atendi esse paciente, salvo engano, no mês de outubro, e ele retornou somente em março, fevereiro para março, 4 a 5 meses depois. E aí eu levei um susto. Vocês vão ver agora, na imagem radiográfica, como que esse paciente retornou. Então, quando ele retorna para atendimento, ele já retorna com esse aspecto. Observem que na radiografia eu consigo ver a pasta de hidroxicálcio ainda preenchendo o canal radicular e formou um ápice, ou formou uma barreira mineralizada na região apical. Então assim, eu acabei fazendo uma apificação com hidroxicálcio sem querer. Então esse paciente ficou 4 meses com pasta de hidroxicálcio. Era o ideal? Com certeza não. Mas diante da situação, a gente ainda conseguiu um resultado favorável. Então a gente vai ver que ganhou uma certa espessura de dentina no terço apical, teve uma formação radicular ali e teve uma formação de uma barreira mineralizada. Então aqui agora está pronto para obturar. É o ideal, como a gente comentou? Não. É um dente que naturalmente vai ser mais frágil pela fina espessura de dentina e pelo fato do hidroxicálcio ter ficado aí 4 meses alterando essa dentina, tá bom? Então, nessa situação que chegou, eu iria obturar esse dente pela técnica de termoplastificação. Então, quando a gente tem esses casos, eu posso usar diferentes técnicas, normalmente as técnicas termoplastificadoras, cone invertido, ou cone moldado, ou mesmo condensação lateral. Quando eu fiz a prova do cone, eu observei principalmente que essa região mais distal da porção apical, ela ficou com um espaço muito vazio. Então, conseguir preencher aqui com o termocompactador, com o Max-Paden, era um pouco complexo ao meu ver. Então, diante dessa situação, eu optei por preencher até essa região de curvatura com o MTA, fazer um tampão apical com o MTA, para em seguida obturar, tá bom? Rodrigo, posso obturar só com cone de gutapeste e cimento? Pode. Na maioria dos casos, possivelmente você vai conseguir. Nesse caso, eu fiquei com receio. Então, diante disso, eu fiz um tampão apical com MTA. Então, vocês vão ver que inicialmente eu preenchi ali os últimos 2, 3 milímetros, uns 2 milímetros com hidróxico ou com MTA. Depois eu fiz uma nova compactação com um pouco mais de MTA, chegando até aquela região de curvatura. Como que isso é feito normalmente? Você faz a manipulação do CMTA, leva o MTA no interior do canal com o uso de um porta-MTA, ou mesmo com o uso de um cone de papel ou um próprio condensador. E aí você vai determinar o seu comprimento de trabalho. Se eu tenho um comprimento de trabalho de 21 milímetros,
e eu quero um tampão apical de 3 milímetros, eu vou fazer um tampão até 18. Então 21 milímetros é o comprimento de trabalho que eu tenho. Preciso de tampão de 3 a 5 milímetros, então eu vou fazer esse tampão até 18, até 17 milímetros, até 16, ok? Então a gente faz seleção de cones de papel absorvente ou de condensadores que cheguem a 2 milímetros, a 3 milímetros, a 4 milímetros de comprimento de trabalho. E à medida que eu vou inserindo o MTA, eu vou fazendo a compactação. Então esse dente ele tinha 21 milímetros, então inicialmente eu usei um cone de papel 90, 100, 110 ou condensadores calibrados em 19. Levei o MTA e aí eu condensei inicialmente os 2 milímetros apicais. Depois levei um pouco mais de MTA e condensei em 17, conseguindo um tampão aqui de 4 milímetros. Ficou uma pequena falha, se vocês observarem nessa região, mas eu condensei depois e tive êxito. Agora que eu tenho a minha parada apical bem estabelecida, que eu preenchi essa região, eu vou obturar aqui com a técnica termoplastificadora, com a técnica híbrida de Tiger. Então eu fiz a utilização de 2 cones principais, com um cimento, que vocês podem observar, tá bom? E em seguida usei um Max Paden, e aí eu consigo chegar nesse resultado. Então a gente tem aqui nessa região um canal preenchido com MTA, 4 a 5 milímetros de MTA, fazendo um tampão apical, o plug apical. Pode ser o biodentino, Rodrigo? Pode ser um cimento biocerâmico, tranquilamente, tá bom? Isso aqui não vai mudar muito, não. E o canal obturado com cimento gutta-percha pela técnica híbrida de Tiger, tá bom? Então, pessoal, esse é um caso que eu queria trazer para vocês. É um caso onde o planejamento inicial dele era uma revascularização, mas diante da falta desse paciente, foi um paciente que entrou em período escolar, teve uns problemas de saúde, que não conseguiu retornar para o tratamento, acabou formando a barreira mineralizada com uma única troca de pasta de hidróxido de cálcio, teve o fechamento apical, então foi feita a opção por realizar também uma barreira apical com MTA e em seguida uma obturação pela uma técnica termoplastificadora, técnica híbrida de Tiger, ok? Espero que vocês tenham gostado do caso, que tenha elucidado alguns aspectos importantes. Eu particularmente sou apaixonado pelo tratamento de dentes com risogênese incompleta, porque você tem a possibilidade de devolver esse paciente um dente em função e que vai permanecer por máximo período de tempo possível, tá bom? Então um abraço a todos, comentários deixe pra gente, que a gente vai respondendo, vai comunicando. Também siga o nosso perfil no Instagram para mais informações. Abraço!